Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle Schlemper e hoje aqui no Cada Encontro Eu Conto um Conto, nós temos uma história muito especial. Sim, a história de hoje é Jorinda e Joringuel. Isso mesmo. Jorinda, e esse é o sinal, e Joringuel. E esse é o sinal de Jorinda e Joringuel. Vocês querem conhecer a história? Vamos lá? Então, primeiro a gente precisa conhecer os personagens, certo? Saber o sinal deles. Então, a primeira personagem que vocês vão conhecer é a Jorinda. Temos também o Joringuel. Olha ele aqui. Tem uma bruxa nessa história. E também tem gatos. Uma coruja. E passarinhos. Essa história acontece na floresta. E tem até ovelhas. Como toda boa história, também tem uma linda flor. E a nossa história começa assim. Numa densa floresta tinha um castelo. E nesse castelo morava uma bruxa. Uma bruxa feia e muito má. Durante o dia, a bruxa se transformava ou em um gato, ou então ela se transformava numa coruja. Tudo isso para poder caçar e comer. Mas durante a noite, quando a noite chegava, a bruxa novamente se transformava numa bruxa de nariz pontudo. Todos tinham medo daquela bruxa, porque se falava que se um homem chegasse perto do castelo, bem pertinho, a bruxa lançaria um feitiço. E nesse feitiço, o homem ficaria parado que nem uma pedra, até que a bruxa desfizesse o feitiço. Não ia conseguir gritar, nem se mexer, nem sinalizar nada, nada, nada. Se fosse uma menina que chegasse perto do castelo, a bruxa também lançava um feitiço. E a menina se transformaria num passarinho, um lindo passarinho que a bruxa ia botar numa gaiola e depois ia levar para o castelo. Lá no castelo, ela tinha uma coleção muito grande de passarinhos todos engaiolados. Perto daquela floresta, tinha uma cidadezinha pequenininha com muitas casinhas bonitinhas. E ali morava uma menina muito linda, que se chamava Jorinda. Jorinda tinha um namorado, o Joringuel, e os dois gostavam muito de passear. Eles gostavam de passear pela floresta ao lado da cidade. Gostavam de namorar e de conversar. E eles sempre, quando tinham um dia lindo de sol, saíam para passear quando podiam. E um dia eles estavam passeando na floresta, aproveitando, escutando o som dos passarinhos que, empoleirados nas árvores, ficavam cantando. E tudo era tão lindo enquanto os dois passeavam distraídos, conversando. E o tempo passou e foi chegando a noite. O sol foi embora e veio a escuridão.
E os dois perceberam que eles não sabiam mais como voltar para casa. Jorinda e Joringuel estavam com medo do escuro, e começaram a chorar. Joringuel também chorava junto com Jorinda, e Joringuel tentou então procurar qual o caminho para voltar para casa. Então ele foi mexendo nos arbustos e levou um susto quando ele percebeu que eles estavam perto do castelo da bruxa. Mas já era tarde demais. Joringuel estava parado que nem uma estátua. Ele conseguiu escutar um passarinho cantando. E ele quis olhar, mas só com a ponta dos olhos ele conseguiu ver atrás. Jorinda tinha se transformado num passarinho que cantava perto dele. Mas Joringuel não conseguia fazer nada, apenas olhar. E para cima ele olhou e ele viu uma coruja voando perto do passarinho e chegando perto, e de repente se transformou. A coruja se transformou na bruxa de nariz pontudo. E a bruxa pegou uma gaiolinha e prendeu o passarinho Jorinda dentro da gaiolinha. E já estava indo embora com a gaiolinha. A bruxa viu que Joringuel olhava para ela. E então ela disse para ele: quando a lua brilhar e você ver o brilho dela, o encanto vai quebrar e você deve ir embora. Joringuel então olhou para cima e viu que a lua aparecia. O encanto quebrou. Ele se ajoelhou e pediu: por favor, liberta minha Jorinda, eu amo tanto ela, liberta minha namorada. A bruxa disse: nunca, vai-te embora daqui. A bruxa então continuou caminhando com Jorinda na gaiolinha em direção ao castelo. Joringuel, sozinho, chorando, foi embora. E foi morar e trabalhar numa outra cidade. Ele começou então a trabalhar cuidando das ovelhas naquela cidade. Durante muito tempo, muitos anos, Joringuel sofreu de saudade da Jorinda. Ele sempre sonhava com ela, com o amor dele. E um dia, no horário de dormir, Joringuel sonhou. E no sonho dele, durante aquela noite, ele sonhava que encontrava uma flor vermelha, uma flor linda. E essa flor, ele colhia a flor. E com ela ele ia em direção ao castelo. E quando ele encostava a flor no castelo, o portão se abria. A flor tinha uma mágica nela. Tudo que encostava liberava, quebrava os encantos. Joringuel acordou e entendeu o sonho. Ele precisava encontrar aquela flor. E ele começou a buscar e a procurar por tudo quanto é lugar. Até que num campo ele encontrou a flor dos sonhos, linda e vermelha. Com todo cuidado, Joringuel colheu a flor. E com toda a segurança, lembrando do seu sonho, ele decidiu ir para o castelo com a flor na mão. Quando Joringuel viu o castelo, ele não teve medo, porque ele sabia que a flor iria protegê-lo. Então ele foi e encostou no portão do castelo, e como no sonho o portão se abriu. Joringuel escutou o som de passarinhos cantando e foi andando em direção a eles, pensando na sua Jorinda, até que ele chegou em um grande salão e ficou admirado com a quantidade de gaiolinhas que tinha naquele salão, todas cheias de passarinhos. Passarinhos que um dia tinham sido meninas e que a bruxa tinha enfeitiçado para transformar em passarinhos. Joringuel pegou a sua flor e encostou numa gaiola. A gaiola quebrou e apareceu uma menina.
E assim ele foi fazendo, encostando nas gaiolas e foi transformando de passarinho em menina. Mas era muita gaiola, como que ele ia encontrar a Jorinda dele no meio de tantos passarinhos? Foi quando Joringel percebeu num canto do salão a bruxa, lá longe. A bruxa estava distraída, dando comida para os passarinhos que ela cuidava. E de repente a bruxa também viu Joringel. E ela ficou com muita raiva e ela começou a gritar e a cuspir em Joringel e tentar jogar um feitiço nele. Mas a flor estava protegendo Joringel. E ele ignorou a bruxa e continuou a tentar libertar os passarinhos. Foi quando ele percebeu que a bruxa estava tentando sair de fininho, com uma gaiolinha escondida embaixo do braço. Joringel então correu até a bruxa e encostou uma flor nela. Quando a bruxa sentiu que a flor encostava, ela se sentiu fraca, caiu, perdeu o poder dela, não conseguiu fazer nada. Enquanto isso, quando a flor encostou na gaiolinha, a gaiolinha quebrou-se e quem apareceu foi Jorinda. Não, que não era mais um passarinho, mas continuava bela como antes. E os dois se abraçaram e estavam felizes. Jorinda e Joringel, então com a flor, libertaram todos os passarinhos, todas as moças foram livres. E todos juntos voltaram para a aldeia, para a cidadezinha. Lá, em casa de volta, Jorinda e Joringel se casaram e durante muitos e muitos anos viveram felizes.